Você sabia que existem diversos tipos de memória e que não existe um local no cérebro específico para armazenamento de memória? E que, na verdade, a memória pode estar em qualquer lugar do cérebro, a depender do tipo de memória? Tem curiosidade de entender como o cérebro aprende e como ele consolida aquilo que ele aprendeu? Então assista essa videoaula até o final. Bom, pessoal, eu sou a professora Vanessa Novaes, mestre e doutora em neurociência, e eu tô aqui para te dizer como que o cérebro aprende e como que ele armazena aquilo que ele aprendeu. Então a primeira coisa que a gente vai dizer aqui é que a aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos. Aquilo que você nunca entrou em contato antes, o seu cérebro nunca entrou em contato antes, agora ele está entrando em contato, então a gente diz que ele está aprendendo. Agora, se aquilo que ele aprendeu vai ser consolidado ou não, aí vai depender. Então, a consolidação da aprendizagem é aquilo que a gente chama de memória. Memória é uma coisa, aprendizagem é outra. É óbvio que um não vive sem o outro. Aquilo que você aprende, você precisa consolidar na forma de memória. Existem vários tipos de memórias no cérebro. Vários. Vou separar em dois grupos. Nós temos aquelas memórias que a gente chama de memória declarativa, que é aquela memória que você declaradamente tem. Então, você, por exemplo, quando você lembra de algo de forma consciente, você está diante de uma memória declarativa. A memória não declarativa é uma memória que é meio que inconsciente. Você tem uma memória e você nem sabe conscientemente dessa memória. Vou separar em dois grupos e vamos falar primeiro da memória declarativa. Ela é subdividida em memória episódica e memória semântica. Memória semântica é aquela memória que você aprende aí de coisas da vida, de fatos da vida, da história da humanidade no planeta Terra. As coisas que você aprende na escola, por exemplo, e que você consolidou no seu cérebro, trata-se de memória semântica. Já a memória episódica é a memória de fatos da sua vida, que só você e as pessoas que convivem com você sabem. Isso é memória episódica. Então, a gente tem uma memória semântica em comum, que é a história da humanidade, por exemplo, mas cada um tem a sua história de vida, é a memória episódica. Tanto uma quanto a outra são memórias declarativas e elas dependem de uma estrutura específica do teu cérebro chamado de hipocampo. Agora, o que as pessoas imaginam é que essas memórias, elas são como uma espécie de livros e o hipocampo seria como uma espécie de estante em que, conforme a gente fosse aprendendo e consolidando, a gente ia guardando nessa estante chamada hipocampo. Só que isso não é verdade. Na verdade, a memória está nas conexões entre os neurônios, nas famosas sinapses. Se você tem curiosidade de entender como é que funcionam essas sinapses, eu tenho uma live no YouTube, foi a última live que eu fiz na semana passada, em que eu explico os diferentes tipos de conexões entre os neurônios. Dá uma olhadinha nessa videoaula. Bom, então a memória, ela tá nas sinapses, nas comunicações existentes entre os neurônios em qualquer lugar do cérebro. É isso mesmo, em qualquer lugar do cérebro. Então, o que acontece é o seguinte, se a memória episódica da sua vida, por exemplo, tem a ver com algo que você lembra da imagem, então ela vai ser processada e armazenada no córtex visual, que é a área do cérebro responsável pelo processamento da visão. Mas se a memória declarativa que você tem a ver com cheiros, sabores, aí elas vão ser processadas no córtex olfativo ou no córtex gustativo. Acontece que a memória declarativa, seja ela semântica ou episódica, ela está na área do cérebro de competência daquele tipo de memória que você está armazenando. Então, se você tem, por exemplo, uma memória visual, no córtex visual, e assim por diante. Se você tem uma memória tátil, fica no córtex somestésico, que processa a informação tátil no teu cérebro. Ficam nas sinapses, nas conexões existentes entre esses neurônios. Um outro tipo de memória que a gente tem são as memórias não declarativas. Essa aí, muita gente nem sabe que existe. E as pessoas costumeiramente chamam de memória celular, como se as outras memórias também não fossem celulares. Todas as memórias são celulares porque são armazenadas nas conexões entre células. Mas tudo bem. O que é essa memória não declarativa? É aquela memória, por exemplo, procedimental. Exemplo, você aprendeu a dirigir. Então você tem uma memória
de toda a programação motora, da força necessária para você acelerar, da força necessária para você soltar a embreagem, para você não estancar. Então, existe uma memória motora dos movimentos que você tem que fazer, no tônus, na intensidade que você tem que fazer para você dirigir bem. Isso é memória procedimental e, obviamente, é uma memória não declarativa, porque à medida que você aprende, você não precisa mais ficar conscientemente lembrando. Aquilo ali meio que vai involuntariamente acontecendo quando você está dirigindo. Por exemplo, pintar, escrever, andar, são exemplos de memórias procedimentais. O teu cérebro memorizou isso, até porque se você esquecer, você para de andar, você para de escrever, você para de dançar, você para de dirigir, seja lá o que for. E é o que acontece com quem tem Alzheimer, né? O Alzheimer, eu tenho uma aula no canal também só falando do que acontece no Alzheimer. E lá o que acontece com essas pessoas é que em fases mais avançadas elas perdem a capacidade de falar, elas perdem a capacidade inclusive de andar, né? Por quê? Porque essas memórias procedimentais elas são impactadas à medida em que a gente tem um bloqueio das conexões sinápticas entre neurônios dessas regiões responsáveis por esse tipo de programação motora. Um outro tipo de memória é a memória emocional. E ela costumeiramente, ela também é um exemplo de memória não declarativa, e ela costumeiramente acontece junto com uma memória declarativa episódica. Por exemplo, se você for casada ou se você for casado, você deve lembrar a data, o local, com quem você se casou, eu espero que você lembre, né? E fatos, né? Episódios, umas situações declarativas. Isso é memória declarativa. Mas você também deve se lembrar do dia em que você disse sim, como você se sentiu durante ali os votos, como você se sentiu quando ele ou ela colocou a aliança no seu dedo. Isso é uma memória emocional e normalmente ela vem junto com uma memória episódica. A memória emocional depende da ativação de uma estrutura pertencente ao sistema límbico no teu cérebro, chamado de amígdala. Toda vez que a amígdala é ativada, você tem a aquisição de memória emocional. Então você lembra de como você se sentiu naquele momento. E você lembra que eu te falei que memória declarativa depende do hipocampo? O hipocampo e a amígdala são duas estruturas do cérebro que estão bem próximas umas das outras. Dá uma olhadinha aqui. Bom, olha só, galerinha, aqui a gente tem o encéfalo, né? Então eu vou tirar aqui, cortar um hemisfério cerebral para a gente olhar as estruturas, porque essas duas estruturas, amígdala e hipocampo, são estruturas mais internas no cérebro. Então aqui, bem aqui, ó, situado no lobo temporal, a gente tem o hipocampo. O hipocampo que é uma estrutura muito importante para a memória declarativa, tá? Já bem do ladinho dela, a gente observa a presença da amígdala. E a amígdala é muito importante para a memória emocional. Então nós temos essas duas estruturas bem próximas umas das outras, e isso aqui não é uma mera coincidência, não. Na verdade, a memória emocional, ela está muito associada com a memória episódica, e tem um detalhe: toda vez que acontece alguma coisa na tua vida, ou seja, você armazena uma memória episódica que tem uma certa valência emocional, ou seja, que envolve uma situação que te deixou muito triste ou muito feliz, nós temos uma ativação da amígdala. A amígdala aqui, ela amplifica a capacidade mnemônica do hipocampo. Então, é muito fácil você lembrar de fatos que têm envolvimento emocional, já que a amígdala ativa durante esse envolvimento emocional e amplifica a capacidade de mnemônica do hipocampo. Então, você lembra de fatos mais claramente quando eles estão associados a situações muito fortes emocionais. Por isso que é fácil você lembrar de coisas que você gosta, porque isso tem um envolvimento emocional, você é apaixonada por aquilo. Já lembrar de fatos que você não gosta fica um pouquinho mais complicado, a menos que ele tenha uma valência emocional negativa muito forte. Um trauma, por exemplo. O que acontece também é que pessoas com transtorno pós-traumático, elas esquecem dos fatos. Isso acontece porque uma hiperativação da amígdala, então a ativação da amígdala amplifica a capacidade mnemônica do hipocampo, mas se essa hiperativação for muito forte, ao invés dela amplificar a capacidade mnemônica do hipocampo, ela bloqueia a capacidade mnemônica do hipocampo, causando assim o transtorno do estresse pós-traumático, em que as pessoas muitas vezes nem lembram o que aconteceu, nem lembram dos fatos.
tá? Então, existe aí uma intensidade ótima de ativação da amígdala que amplifica a capacidade de memória declarativa provocada pela ativação do hipocampo. Já a memória procedimental, aquela que eu falei para vocês, né, de como dirigir, como andar, como escrever, como falar, que são as memórias de procedimentos, elas não dependem tanto dessas áreas. Elas dependem de outras, como por exemplo, desse núcleo bem aqui que você tá vendo, bem grandão, chamado de caudado, de putamen, e esse bem aqui chamado de caudado. Então a gente tem o caudado junto com o putamen. São núcleos que compõem um grupo de outros núcleos chamados de núcleos da base. Núcleos muito importantes para início e término dos movimentos. E o estriado, que é o caudado com o putamen, são relevantes para a aquisição de memória procedimental. A gente também pode dividir a memória quanto ao tempo em que ela é armazenada no cérebro. Então, memórias de curta duração são memórias que duram segundos, minutos, horas. Memórias de longa duração são memórias que duram dias, semanas, meses, anos e até mesmo a vida inteira. Memória de longa duração depende muito do hipocampo, mas a memória de curta duração, aquela super rápida, depende de outras áreas, como por exemplo essa bem aqui, ó. No lobo frontal, tá? A gente tem essa estrutura mais anteriorizada do lobo frontal, chamado de córtex pré-frontal. É aqui que a gente tem a ativação quando nós temos aí memória de curta duração. Um exemplo de memória de curta duração é a memória de trabalho. O que é memória de trabalho? É aquela memória que dura só alguns segundos, só o suficiente para você se comunicar. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês e está tendo um encadeamento lógico, porque eu estou lembrando constantemente a última frase que eu falei. Mas depois, quando eu acabo de falar, eu já não lembro mais dessa última frase. Isso só serve para eu me comunicar. Outro exemplo de memória de trabalho é quando eu pergunto o teu número de telefone. Você me diz, eu tenho alguns segundos de memória, o suficiente até eu anotar. Isso é memória de trabalho. Essa memória ela é muito importante para aspectos cognitivos em geral. Por exemplo, para a gente aprender, para a gente ter atenção, resolução de problemas, tomada de decisão. É uma memória muito importante porque ela faz parte daquilo que a gente chama de cognição. Bom, pessoal, embora eu tenha dito aqui das principais áreas relacionadas aos armazenamentos, né, das diferentes memórias, eu não quero, mais uma vez, que vocês pensem que essa memória é colocada nessa região do cérebro. Lembra? A memória, ela está em qualquer parte do cérebro, nas conexões sinápticas entre os neurônios. Então, toda vez que a gente aprende algo novo, a gente faz uma nova sinapse que antes não existia. Ou a gente modifica uma sinapse que já existia, tá? Isso é aprendizagem, isso é memória. Depois que a gente aprende, né? Se aquilo ali permanece no cérebro, se torna uma memória. Gente, toda vez que a gente forma uma nova sinapse, que a gente aprende algo novo e que a gente consolida esse algo novo, a gente chama isso de memória. Se a gente não utilizar mais aquela informação, a tendência é essa sinapse ir fraquejando, enfraquecendo, até que esses neurônios eles podem parar de se comunicar e formar novas sinapses com outros neurônios. E aquela sinapse não mais existe. Isso é aquilo que a gente chama de esquecimento, porque quando a gente precisar dessa informação, ela já não existe mais no teu cérebro, visto que essa sinapse ou está muito fraca ou ela foi destruída, né? Ela foi desaparecida, né? Ficou desaparecida no cérebro, né? Outras sinapses foram formadas com outras informações. Então a gente tem um conceito muito interessante de memória que é o seguinte: nós temos as nossas redes neurais, porque à medida em que os neurônios vão se comunicando, eles vão armazenando informações e nós vamos formando verdadeiras redes de neurônios interconectados com várias informações. Lembrando que nós não temos uma exclusividade. Um neurônio pode receber informações, ou seja, pode fazer sinapse com outros 10.000 neurônios. E nós temos só na casca do cérebro, só no córtex cerebral, cerca de 17 bilhões de neurônios. Alguns falam 20 bilhões, outros falam 16, mas fica por aí, tá? Entre 16 a 20 bilhões de neurônios só na casca do teu cérebro. Eu tô falando só da casca, imagina o cérebro inteiro. Então, cada neurônio, cada um desses bilhões de neurônios se conectam com mais 10.000. Então, se você fizer uma probabilidade de conexões existentes no nosso cérebro, só na casca, nós temos uma possibilidade
quantidade praticamente infinita de comunicações nervosas. Lembrando que cada comunicação está carregando uma informação e está armazenando uma memória. Então, o nosso cérebro, ele é uma circuitaria extremamente complexa e magnífica de informações juntas, acontecendo em redes neurais. Eventualmente, algumas informações se relacionam com outras informações. Então, elas acabam utilizando parte da mesma rede neural. Por exemplo, quando você pensa em almoço, eventualmente pode vir algumas informações na tua cabeça, como arroz, feijão, carne, que são alimentos que você come na hora do almoço. Então a rede neural almoço, ela usa parte das redes neurais que armazenam algumas informações de comidas que você come na hora do almoço. Então, essas redes, elas são comunitárias ali, elas vão se formando no cérebro, mas coisas associadas eventualmente utilizam as mesmas redes neurais porque estão interrelacionadas. Então, isso funciona como uma espécie de fiação elétrica totalmente interconectada. E aí, por exemplo, quando a gente pensa em algo, eventualmente esse pensamento de algo pode nos levar a pensar outras coisas, normalmente que se utilizam das mesmas redes neurais daquele pensamento original. Então, nós acabamos armazenando informações em conglomerados associados de informações, uma coisa levando a outra. E quanto maior a nossa conectividade, quanto mais redes neurais nós vamos fazendo, obviamente, mais informações o nosso cérebro é capaz de armazenar. Isso é incrível, isso é neurociência. Talvez você esteja se perguntando como é que as pessoas sabem que essas áreas são tão importantes para determinados tipos de memória. Eu vou dar um exemplo. Normalmente, tudo que a gente descobre na neurociência foram de problemas que aconteceram ali, foram coisas ruins que aconteceram e a partir dessas coisas ruins a gente vai tirando algumas informações e aprendizagens a respeito do funcionamento do sistema nervoso. Um dos exemplos é o caso do Henry Molaison, o famoso HM. As suas iniciais são mais conhecidas do que o seu próprio nome. Esse caso aconteceu em 1953, quando esse cara, chamado de HM, tinha cerca de 27 anos de idade. Ele é um cara que tinha epilepsia e acredita-se que a epilepsia dele tenha surgido porque ele caiu de bike na infância e a partir desse trauma aí se desenvolveu uma crise epilética. E os médicos que cuidavam de HM verificaram que o início da crise epilética se dava numa região, uma espécie de faísca, né? O início da crise se dava numa região específica que era o lobo temporal medial, onde estava situado o hipocampo. Então o médico teve uma ideia: vamos tirar essa faísca, e se eu tiro essa faísca, se eu tiro o início de onde surge a crise, obviamente ele não vai ter mais essa crise epilética. Então eles fizeram uma retirada de algumas partes do cérebro de HM, mais especificamente o lobo temporal medial. Grande parte do hipocampo foi retirado bilateralmente, dos dois lados. Lembrando que a gente tem dois hipocampos, um no hemisfério direito, outro no hemisfério esquerdo. E aí, após essa cirurgia, foi bem sucedida, né? Realmente diminuíram as crises de HM, mas ele começou a ter problemas de memória. E a memória que foi prejudicada foi apenas a memória declarativa. Ele tinha dificuldade de lembrar fatos e eventos, mas ele não tinha nenhum problema na memória procedimental. Ele continuou normal, sabendo falar, sabendo andar, sabendo fazer as coisas que ele fazia antes. Foi daí que começaram a surgir esses vários tipos de memórias na cabeça dos neurocientistas, começaram a imaginar que a memória ela tem vários tipos e cada tipo é processado e depende de uma parte específica do nosso cérebro. Outra coisa interessante é que ele não tinha nenhum problema na aprendizagem, tá? Ele aprendia normalmente, só não conseguia consolidar essa informação episódica ou semântica. Outra área que também é muito importante para a aquisição de memória declarativa é o tálamo. Mais especificamente, né, tálamo e hipotálamo, que são estruturas do diencéfalo, da parte mais interna do teu cérebro. Então é isso, galera. A memória, ela depende de algumas partes do teu cérebro, existem vários tipos, mas as informações armazenadas, consolidadas, elas estão em qualquer região do teu cérebro, porque na verdade a memória é armazenada
nas conexões existentes entre neurônios, formando verdadeiras redes neurais interconectadas e interrelacionadas. Se você quer entender como a memória é formada do ponto de vista biomolecular, agora a gente vai chegar ali nas sinapses e vai verificar o que está acontecendo ali nas sinapses, e que eu posso antecipar para vocês que são potenciais, chamado de potencial de longa duração. Esse aspecto mais biomolecular da memória, eu posso fazer uma outra videoaula, e se você se interessar, pode comentar aí. É isso aí, galera, eu espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa videoaula de memória, e se você gostou, curta, compartilha, né? Ativa o sininho para receber as notificações. E se você gosta de neurociência e quer aprofundar os seus conhecimentos de neurociência, porque você é aluno da área da saúde, ou porque você é formado e quer aprimoramento, ou porque você está estudando para uma prova, tá, de mestrado e doutorado em neuro na sua faculdade, ou uma especialização em neuro, e está precisando dar um upgrade nos teus conhecimentos em neurociência, nós temos aqui um curso online de sistema nervoso totalmente contextualizado em casos clínicos. Você ganha um e-book com 70 casos clínicos, você tem bônus, tá, de livros, mais e-books, tem mini curso de neurociência e psicologia para você entender alguns aspectos comportamentais, aspectos biológicos, né, como que eles refletem nos aspectos comportamentais. E o que tem ali naquele curso não tem no meu canal do YouTube nem no meu Instagram. É muito mais aprofundado, é nível Grey's Anatomy pra cima. E se você quer entender isso de maneira mais aprofundada, é só entrar nesse link aqui, também tá na descrição desse vídeo, e dar uma olhadinha no conteúdo programático incrível deste curso. Se você pagar o curso, entrar ali numa plataforma e achar que aquele curso não atende às suas necessidades, você tem até 7 dias para solicitar 100% do seu dinheiro pago de volta. Então, você também tem essa facilidade. Você entra, consome o que você puder ali, vê se atende a tua necessidade. Se não atender, você tem a chance de solicitar o dinheiro de volta sem perguntas e sem burocracia nenhuma. É isso mesmo, galera. Entra lá, dá uma olhadinha no conteúdo que está disponível para todos vocês, com vagas limitadas também, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.